Aurora, Texas, 1897, 50 anos antes de Roswell. Os jornais noticiaram um acidente e um homem do espaço morto, enterrado no cemitério de Aurora. Com o passar do tempo, a história foi esquecida, mas 70 anos depois veio à tona. Em 1973, Bill Case começou a escrever artigos para o Dallas Morning News, e isso se espalhou pelo país. Alguém estava investigando a queda em Aurora em 1897 e isso provocou muito interesse. A lenda renasceu. Ufólogos de todo o país queriam descobrir a verdade por trás do possível túmulo extraterrestre. Hayden Hughes, fundador do International UFO Bureau, foi um dos primeiros a chegar a Aurora. Aurora era o principal caso, em minha opinião, porque havia a queda de uma nave a ser estudada e os restos do piloto podiam ser exumados, pois ele fora enterrado. Aurora era diferente. Havia um corpo supostamente extraterrestre. Há poucos corpos ou cadáveres associados a OVNIs e nenhum deles foi tão bem documentado como o do caso de Aurora. Em minha opinião, que se baseia no que foi descrito pelas testemunhas e publicado pelos jornais, o piloto que ocupava a nave tinha forma extraterrestre. Era de baixa estatura, o que combina com o tipo de criaturas que são vistas com mais frequência a bordo de OVNIs. Eles são pequenos, do tamanho de crianças. Hughes pensa que o corpo, o local da queda e os restos da nave ou são reais ou são parte de um boato. Vale a pena investigar. Quando chegamos a Aurora pela primeira vez, fiquei muito surpreso, pois a cidade era bem menor do que eu imaginara. O que há na cidade? Passamos rapidamente por ela. Há o cemitério, a colina, o moinho de vento desse lado, algumas casas do outro lado, algumas lojas. Isso é toda a cidade. Outra surpresa foi o modo como os habitantes de Aurora receberam Hughes. Parecia que não estavam interessados em resolver o mistério. Falávamos com as pessoas, eram abertas no início, mas depois se fechavam. Algumas vezes pudemos ir ao cemitério, mas outras vezes fomos barrados e não pudemos chegar até lá. O nível emocional da cidade demonstrava que, de certo modo, os moradores não queriam se envolver no assunto. Eu passei de uma empolgação extrema pelo que talvez pudéssemos conseguir para uma frustração muito grande, porque parecia que a cidade estava contra nós. Então, Hughes e os outros pesquisadores de OVNIs que estavam em Aurora descobriram relatos de experiências pessoais da queda. As testemunhas não eram perfeitas. Algumas lembranças haviam se apagado, outras eram incompletas, e as testemunhas oculares tinham cerca de 80 anos. O ufólogo Jim Marrs foi um dos primeiros a entrevistar os moradores. Em 1973, entrevistei 3 pessoas que eram nascidas na época. Uma delas, Robbie Hanson, disse que era um boato, mas descobri que não era uma testemunha ocular, não tinha um conhecimento direto. Seu pai havia ouvido e lhe contado, rido e dito que era um boato, e era disso que ela se lembrava. Depois, Marrs encontrou 2 testemunhas que contradisseram Hanson e fizeram relatos pessoais sobre o acidente. Mary Evans lembrava-se que algo havia caído. Os pais foram olhar os destroços, mas não a deixaram ir. Ela era uma testemunha indireta que dizia que tinha acontecido. Então encontramos Charlie Stephens, que tinha 10 anos e estava ajudando nas tarefas domésticas. Ele viu a nave passando com uma trilha de fumaça, aparentemente com problemas. Ele a viu desaparecer na direção de Aurora, ouviu a explosão e viu a fumaça. Ele queria ir até lá para ver o que acontecera. Mas o pai, um fazendeiro em 1897, disse que primeiro tinham de terminar as tarefas.
No dia seguinte, o pai foi à cidade e, na volta, contou-lhe sobre os destroços. Então, temos testemunhas oculares que dizem que algo aconteceu. Além dos relatos das testemunhas oculares, os pesquisadores encontraram um homem que acrescentou um dado intrigante à investigação. Brawley Oates, morador de Aurora, sofria de artrite reumatoide e acreditava que sua doença estava ligada à história de Aurora. Brawley Oates morava no local da queda desde 1945. Ao se mudar, ele limpara o poço que estava cheio de metal e destroços. Eles precisavam usar o poço para obter água. Oates acreditava que a água do poço que ele e a família beberam por cerca de 12 anos afetara sua saúde. De fato, ele tinha um dos piores casos de artrite nas mãos e diversos outros problemas. Não sei como alguém pode sobreviver, andar ou trabalhar, se algumas vezes fica tão inchado que parece estar a ponto de estourar. Algumas vezes os dedos dele inchavam tanto que ficavam com bolas maiores do que bolas de golfe. Ele dizia que talvez isso fosse causado pela água do poço. Foi isso que ele me contou. Brawley Oates me disse que isso aconteceu por causa da radiação do poço no qual as pessoas tinham jogado os pedaços da nave de Aurora. Mas, ao lacrar o poço em sua propriedade, Oates também lacrara evidências cruciais do mistério dentro dele. Era cada vez mais difícil encontrar indícios que comprovassem o caso dos pesquisadores. Não podemos usar lendas. Precisamos de provas científicas que possam ser levadas a qualquer tribunal e provar que o evento realmente aconteceu como nossa investigação comprovou. Em 1973, os pesquisadores foram ao local da queda e ao cemitério. Esperavam encontrar indícios 75 anos depois.